Bom, O Homem do País que Não Existe é a história do Santiago Aiza, que inclusive é o único nome que eu lembro, eu sou péssimo de memória. O Santiago Aiza, ele vai fazer o cabelo e a barba na barbearia, e quando ele vai pagar, de repente, a nota que ele está dando para o barbeiro é de um país que não existe, o barbeiro nunca ouviu falar daquela nota daquele país, chama a polícia para prender o cara, ele não tem como pagar, ele tem um ataque cardíaco, vai parar no hospital, e a partir desse elemento insólito que o Mao coloca, desse homem que está num país que não existe, naquele país real, ele inaugura uma série de eventos que vão acontecer, que vai envolver todo aquele país, toda aquela cidade ali, né? Então, por exemplo, a enfermeira que está cuidando do cara no hospital se envolve com ele, o editor do jornal resolve publicar a matéria sobre essa pessoa que ele acha que vai ser uma coisa diferente daquela coisa mais monótona de um país. Aí a gente entra, né, numa outra questão do livro, que é um país que está às voltas, assim, próximo de um outro golpe militar, um país que você vê que teve tomadas turbulentas de poder no passado recente, né, e está prestes a ter outra. Então esse elemento desse homem que sabe exatamente de onde ele veio, mas ninguém consegue identificar de onde ele veio, é isso que faz a história andar. E daí para frente, o nível de insólito, o nível de loucura que o Mao vai imprimindo na história vai só aumentando até, né? Enfim, não quero estragar também a leitura de quem ainda não leu. O livro ele tem toda uma questão latina, né, da América Latina. Ele está contando uma história, me lembrou um pouco da coisa dos 100 anos de solidão, de contar aquela coisa de uma república das bananas que está sempre fadada ao fracasso, a corrupção é uma coisa endêmica, que parece que as pessoas não conseguem sair de dentro daquilo, né, e vai tentar investigar um pouco do que está acontecendo nos bastidores. Então, assim, eu gostei bastante de ver isso na obra, né, como um leitor que gosta das coisas que fogem do realismo, que fogem do mimético. Então, assim, me despertou... O que me despertou? Me despertou um certo fascínio, porque depois a gente pode entrar mais a fundo nessa questão, mas toda a questão estrutural do livro me chamou muita atenção. Como ele foi construído. E, no fim, é como se ele estivesse dando um... Claro que a gente vai sempre usar as obras para fazer analogias do mundo real, né? Para fazer analogias do nosso mundo. E aquele mundo dali está muito próximo do nosso mundo, né? Essa questão política. Mas embora a gente esteja falando de uma coisa completamente insólita, completamente maluca que está acontecendo, a receita, o receituário do remédio é muito exato o que acontece, né? Na parte final do livro. Então, assim, provoca aquela catarse, eu diria, a leitura do livro. Mas ele é um livro que tem uma linguagem contemporânea, né? Então, assim, ele ultrapassa qualquer tipo de barreira de tempo, de modernização da língua, né? Isso é uma característica marcante do Mao, o que é engraçado até, porque você vê que o Mao é um poeta também, né? Ele tem livros de poesia, ele fez no começo e continua fazendo, intercalando com a prosa, mas a prosa dele é um pouco despida dessa poesia. Ele é um narrador mais direto ao ponto, assim. Você não encontra muitas símiles, muitas metáforas nas obras dele, nas obras de prosa dele, né? E ele parece incorporar assim aquele narrador que senta ao redor da fogueira. E aí você tem vários tipos, né, de narradores que sentam ao redor da fogueira. Você tem aquele que fala pausado e solta aquela frase que gera uma epifania e todo mundo olha para o céu. E aquilo se estabelece. Não, o Mao é um narrador que ele, pelo menos o que eu conheço, né, da prosa dele, ele é um narrador que puxa para si a história e vai falando sem parar. Então é um enredo que vai te puxando. E você vai abrindo o olho para saber o que vai acontecer. Então, assim, isso é muito marcante, sabe, na obra dele, que um prosador poeta não se utilize tanto das artimanhas poéticas para construir a sua prosa. Não, eu sinto, assim, que é um tijolinho a mais nessa obra que ele está construindo, né? Nessa obra que vai investigar as estranhezas do mundo, porque eu também acho fascinante, sabe? Qualquer pessoa que não se... Se você for analisar... Tem várias formas de você analisar a vida, né? E eu acho que as mais interessantes são as que admitem o absurdo. Então, assim, tem respostas que a gente não tem. Tem perguntas que a gente não tem resposta, né? Por que a gente está aqui? Será que a gente vai nascer de novo? Será que a gente já nasceu antes? O que é Deus, né? É uma criatura, é alguma coisa? Como que ela desenha? Existe o livre-arbítrio?
Então, assim, a partir do momento que você admite, naturaliza esse estranhamento, quando você vê isso plasmado na ficção, eu, pelo menos, enquanto leitor, sinto uma espécie de libertação. É como se um demiurgo naquele universo que ele está criando também alterasse certas regras que eu não sei. E justamente eu quero entrar nesse jogo para ver o quanto que ele vai me desafiar, o quanto que ele vai me contar e se ele vai me manter até o final. Então esse é um livro que te desafia, que te mantém até o final, sem dúvida, e trazendo essa coisa do insólito que eu gosto tanto, né? E o Mahon faz uma coisa um pouco parecida. Ele cria blocos, blocos de texto que são mais ou menos de uma página. Dependendo da diagramação, às vezes corre uma linha para cá, uma linha para lá, mas eles dão a impressão de serem blocos como se estivesse construindo uma casa mesmo, tijolos iguais, né? E o discurso do livro é todo em direto livre, ou seja, ele até tem travessões, mas eles são todos blocados, é um parágrafo só, que o diálogo e a narração está inteira contida nesses blocos, né? E a impressão que eu tenho é que como ele está te convidando para um jogo em que você não tem as peças, mas ele começa o livro falando, essa é uma história real. Então o narrador te fala, essa é uma história real. Por mais inacreditável que seja, dentro da linha do jogo que eu criei, é uma história real. É como se ele estivesse te abrindo um quebra-cabeças, mas ele não só te dá as peças, não te dá as peças, como as peças que ele te dá são preto e branco, elas não têm cor. E elas só ganham cor quando você lê aquele bloco. Então você vai ter que construir, porque o livro é construído a partir de vários pontos de vista de vários personagens que vão e voltam no tempo, que estão em pedaços diferentes da narrativa, que acabou de acontecer uma ação, às vezes o outro personagem volta para contar o outro jeito que está acontecendo, e ele vai colorindo essas peças. Então, no final só que você consegue montar esse quebra-cabeça, e eu adoro essa coisa lúdica da literatura, né? Então é só isso que eu queria terminar.